Que o Senhor viva em nós, viva em você, e que através de nós outras pessoas conheçam esse Senhor e que Ele viva nessas pessoas e essas pessoas vivam com Ele. Que possamos aprender a caminhar assim como Enoque caminhou com Deus, né? A caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo em cada momento. Eu recebo um convidado, é onde a gente conversa à luz da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, e aprendemos lições para a vida à luz da vida de Jesus. Isso é uma coisa que você vai ouvir bastante aqui, pelo menos nos próximos encontros, nos próximos episódios. Eu estou aqui com meu amigo, que é o Jorge Emanuel, e ele está aqui comigo, grande amigo, já conheço ele há um tempo e temos fortalecido cada vez mais essa amizade. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Ele que é estudante de psicologia, então nessa parte eu já pude aproveitar, já fiz algumas sessões aqui, né, irmão? E aonde nós queremos aqui nos fortalecer e convidar a você a se fortalecer junto em espírito, em verdade, à luz da palavra e à luz da vida de Jesus. E é por isso que nós decidimos então iniciar essa série de um tema que nós vamos explanar agora, mas é um tema que gera outros temas, onde nós refletimos sobre o amor de Deus e o reconhecimento do cristão desse amor. Por exemplo, a salvação da humanidade. O que você pensa sobre salvação? Qual é o seu conhecimento, a sua convicção sobre isso? Vamos nos fortalecer nessa verdade, nessa mensagem. Nós também veremos sobre o chamado de Deus para um propósito especial para a nossa vida. Nós vamos falar aqui sobre a maneira de atuarmos unânimes nessa causa especial, nesse chamado especial. E dentre tantas lições que nós vamos desenvolver juntos aqui. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, prazer de estar aqui. Antes de seguir, tenho que aclarar que mi português é bastante complicado, mas pela graça de Deus, com o que sei, vou tentar falar. Vou tratar de me concentrar ao máximo para falar o melhor português que posso. Olha, eu já estou quase aprendendo a falar melhor o português aqui com o Jorge, né? Eu brinco aqui. Assim como aproveito também o gancho, né? Nós estamos trabalhando numa sequência de temas aqui, trabalhando no sentido de estamos desenvolvendo, né? Alguns temas muito edificantes, né? Para a nossa vida cristã, espiritual, e onde a gente está fazendo na versão português, onde também entra o meu desafio, porque nós temos a versão espanhol, que estará disponível no canal Vive com Esperança, o canal em espanhol, que está no YouTube. E aproveito agora esse momento para me dirigir a você que está com a gente aqui no Viva com Esperança, no canal do YouTube. Se inscreva, por favor, porque isso ajuda muito o canal. Eu sempre vou pedir aqui, né? Se inscreva, interaja com a gente, comente, né? Os 3 Cs, né, que eu falo aqui: curte, comenta, compartilha com pessoas que você ama, porque isso fará diferença na vida de muita gente. Essa mensagem tão simples, né? Tão humilde, né? Que vem do nosso Senhor, que foi humilde e é humilde, continua sendo. Então, ajuda muito nessa interação, porque tem toda uma questão tecnológica onde o YouTube entende, olha, esse tema é relevante, então vamos levar as pessoas que estão interessadas a escutar, né, esse conteúdo. Então, fica aí o meu convite a você que está na Tarão FM, procurar no YouTube nosso canal Viva com Esperança. E para quem gosta da versão espanhol, para quem entende o espanhol e quiser acompanhar também, está muito convidado a interagir com a gente, a se inscrever também no canal Vive com Esperança. Bom,
eu estou muito contente, né? Porque estamos aqui ao longo de alguns dias já meditando num tema tão especial que tem a ver com a mensagem que eu já trouxe no sábado passado. Você que estava com a gente no sábado passado aqui na Tarum FM, você acompanhou falar algo relacionado a discipulado orgânico. Você já ouviu falar? Você que está com a gente agora, neste momento, já ouviu falar em discipulado orgânico? Que também podemos falar aqui de uma maneira, seria um discipulado natural, relacional. Então, nós vamos praticamente dar continuidade. Eu introduzi algo que nós continuaremos introduzindo hoje aqui, para que nos próximos episódios a gente vá aprofundando também um pouco mais em cada microvisão, né? E então, Jorge, hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão de Jesus. Na verdade, o que a missão de Jesus tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa missão? Que exemplo nós podemos extrair da vida de Jesus? E vamos dialogar aqui para dar um direcionamento, né, a esse tema. E agora eu convido ao Jorge, né, para que possa ilustrar aqui alguma ideia, mas antes de mais nada, também convido a ele a dirigir uma oração e convido a você que nos acompanha estar orando junto com a gente. Com muito gosto. Oremos. Nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Pai, devo de falar que me sinto muito privilegiado de ter esta possibilidade de estar neste programa Viva con Esperanza. Me sentí emocionado al escuchar ese saludo tan lindo de Amaya Angelita. Tengo que ser sincero, Pai, estoy contente, estoy feliz de poder participar en un emprendimiento, en un programa, en una programación. Con toda mi limitación, eu te peço, Senhor, que Espírito Santo possa dar esse dom de língua para que a mensagem possa ser entendida por aquela pessoa, aqueles corações que mais precisam, sobre todo poder te exaltar a Jesus, poder dar a mensagem da tua palavra, a mensagem que Espírito Santo dirija para Amém. que essa mensagem que um dia alcançou meu coração, que nos chegou em um momento oportuno. Amém. Para tirar-nos de poço profundo de las trevas e levar-nos a la luz admirável de Jesus, possa também agora ser compartilhado por nós com tu poder. E se assim chega, Senhor, a glória será totalmente para ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos provavelmente já um texto, né, para abrirmos o tema. E hoje, Alan, estou muito emocionado, realmente. Estou contento porque para mim ter a possibilidade de abrir a palavra de Deus e começar assim convidado a esta programação Viva com Esperança e hoje a missão de Jesus, orando, vino a nossa mente o princípio da missão de Jesus na terra. Ele nasceu aqui, vino por meio do Espírito Santo e viveu seus primeiros 30 anos e ao cumprir 30 ele foi batizado e a primeira apresentação dele nós achamos em São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Que melhor que começar essa missão de discipulado orgânico que Jesus iniciou. E neste passagem está esse começo. O ministério de Cristo, o grande chamado. Muito bom, eu aproveito também, convido a você que nos acompanha, tenha a sua Bíblia em suas mãos, vá tranquilo, se você ainda não tem, procure, encontre sua Bíblia,
nos acompanhe. Mas quem sabe eu estou falando com alguém, você que me ouve, de repente está na estrada, está dirigindo, está, né, em algum lugar que dificulte você acompanhar agora na íntegra, não tem problema, não se preocupe. Mas sim, te convido para que depois você possa meditar sobre isso, você possa ler os mesmos textos que nós lemos aqui e tirar sua conclusão mediante uma oração do Espírito Santo. Deixe que o Espírito o conduza e você tire suas conclusões, e aqui juntos então vamos compreendendo a palavra de Deus. Então vamos em Lucas, no capítulo 4, capítulo 4. Muito bem. a partir do verso 16. Versículo 16. Você quer que eu leia? Haciendo un contexto, Uhum. Lucas ya nos da ese testimonio que dio João Batista, batismo de Jesús. Después Jesús fue al desierto, fue tentado por el diablo, Ok. después voltó a Galilea, y acá justamente esta Biblia fala un título aquí: Jesús volta para Galileia e principia a sua missão. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E a partir daí, então, do verso 16, podemos empezar leyendo de 16 a 19 para esta primeira parte. Ok. Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz aqui: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que te parece? Aí é a primeira parte aqui, a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que era o objetivo de Cristo aqui, né? Seu objetivo, sua missão. Isso. E de onde que ele tuvo essa ideia, essa palavra que ele mesmo havia inspirado por meio de seu Espírito. Da própria Escritura, Da né? própria Escritura. Nesse caso foi do livro do profeta Isaías. Isaías, isso. Como aí, em primeiro lugar, podemos ter a primeira dica, que nosso Senhor Jesus ia à palavra. Exatamente. Su Pai, porque ele, assim como eu estou ligado ao Pai, vocês têm que estar ligados a mim. Ok. E que melhor que sempre depender para nossa missão da palavra de Deus e ser constantes, permanentes, diários em estudar, em orar, meditar, porque todo lo que façamos tem que ser conforme al princípio da palavra de Deus, e sempre olhando principalmente a Jesus. Ok. Então aí ele fala: Espírito do Senhor está sobre mim. Aí logo podemos ver como, segundo o contexto, Jesus sempre dependia do Espírito. Aí, um capítulo anterior, en la tentación, si por un poquinho retrocedemos, vamos para atrás en Lucas 4:1, fala: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Eu acho que aqui temos a primeira lição com respeito à missão de Jesus. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, vamos a ter vitória e vamos a dar a mensagem correta. Sim. Verdadeira. Sim. A mensagem verdadeira, verdade? Sim. Então, o primeiro chamado aqui, né, nessa lição aqui que nós já vemos, né, é que nosso desejo seja ser guiado pelo Espírito Santo. Nosso clamor ao Senhor é que sejamos guiados pelo Espírito.
Mas para isso, primeiro precisamos aceitar ser guiados pelo Espírito, né? É uma decisão, mais que um pedido, é uma decisão primeiro. Então, muito importante entender aqui também, né, que o chamado de Cristo, né, é um chamado estendido a nós também. E então, de que maneira que Jesus, aqui já no texto que nós lemos, né, de que maneira que Jesus entendeu que seria cumprir a missão, né, o ministério. Então ali diz evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, né? Então, cativos do quê? Que escravidão que existe hoje na vida das pessoas, né? Então é um chamado a gente primeiro olhar para si mesmo, né? Eu olhar para mim mesmo, analisar, contando ao Senhor, contando a Jesus, olha, eu quero entender no que eu sou escravo, o que me escraviza, né? Então eu quero essa liberdade. E ao conhecer a verdade que me liberta, como diz em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa libertação, clamar por essa libertação. Entendido isso, então, aqui eu já estou decidindo, Senhor, guia-me com teu Santo Espírito. É bonito, né? Ou seja, é interessante, né, a gente começar a olhar já por esse lado à luz da vida de Jesus, à luz das próprias decisões de Jesus, né? E ele segue dizendo ali, dando vista aos cegos, sabe? A compaixão. A gente vai falar muito aqui sobre empatia, calçar a sandália do outro, o sapato do outro, né? Enfim, que mais lições nós podemos ter com isso? Eu acho que aqui nós todos, espectadores queridos, ouvintes, queremos fazer a vontade de Deus. E se porventura há uma pessoa que está assistindo e está buscando algo melhor para sua vida, mas não tem, por dizer assim, uma crença bem, uma religião, está caído, está em um momento difícil, em uma situação complicada e porventura aí está assistindo assim, dice, me atrai esse programa, quero escuchar o tema de Deus, tema de Jesus Cristo, que posso achar aqui? Eu quero dizer assim de antemano, fique conosco em toda esta série porque nós queremos aqui por objetivo mostrar que o amor de Deus realmente é incondicional. Depois vamos ver como a missão de Jesus foi justamente el evangelizar os pobres, a pessoa que sente pobreza, que quer ser libertada, que quer receber essa ajuda divina, ainda não merecer, ainda que pense que esteja duvidando de que Deus ame a essa pessoa. Então, aqui em João 7, capítulo 7, verso 17 e 18, com respeito à vontade de Deus, para também entender qual é nossa metodologia de ensinar a palavra de Deus. Lo que nós queremos aqui, que nós concordamos aqui com Alan para fazer é aclarar a gente que a verdade só é Jesus Cristo. Ele é caminho, verdade e vida. E a gente tem que sempre comparar tudo isto que nós estamos falando com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aqui em São João 7, 17 e 18 hay una, entre aspas, ¿verdad? Antes de continuar en San Lucas, una dica interesante más. Cómo descubrir que lo que nós estamos falando es de acuerdo à vontade de Deus? Aqui hay una dica muy especial. São João 7, 17 e 18. Ali fala assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça.
Então, Alan, aqui, ouvindo esta palavra, assistindo esta palavra, é uma grande responsabilidade para nós. Sim. Há outra passagem aí em Mateus 7, que fala, Senhor, muitos me dirán aquele dia, Senhor, Senhor, em tu nome pregamos, expulsamos demônios, sanamos doentes, mas eu lhe direi que não, parece um rejeitamento de algo. Eu quero ser aceitado por Deus. Então aqui queremos nós falar a palavra de Deus, ensinar a vontade de Deus. E como espectadores e ouvintes vão a saber que nós estamos falando a vontade de Deus? Aqui diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então nós continuamente vamos a falar e vamos a comparar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala. Então aqui, voltando a San Lucas, capítulo 4, nosso Senhor Jesucristo começou dando o principal de sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, dar boas notícias. Evangelho é boa notícia. Isso. Sempre tem que ser boas algo novas, né? positivo, algo bom. Jesus sempre está para levantar nosso ânimo, não para baixar. Por isso eu falo, se alguém assistiu aqui por ventura ou quer saber mais da vontade de Deus, vontade de Deus, então eu acho que Jesus lhe vai falar que bem, bom, esse é o programa e o objetivo deste programa é sanar você, exatamente, dar liberdade, te ajudar, e não vou dar uma repreensão, não vou dar um castigo, porque se Ele quer libertar, Ele quer pregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus até aí falou e fechou o livro. Ele poderia haver lido mais de outras coisas preconceituosas que eles tinham, os judeus aí que estavam nessa sinagoga. Sim. Ele podia ler o seguinte verso que falava, e também a vingança do Senhor. Mas aqui vemos que Jesus liou por enquanto hasta esse texto e decidiu fechar o livro. En el 20 depois diz: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Eu acho que agora sim os olhos estão fixos em Jesus. Em quem deve estar fixo, né? Em quem deve estar. É uma coisa que o que você está falando é muito importante nós compreendermos já, né? Acaba sendo repetitivo, mas eu faço questão, né, de repetir isso, porque levou um tempo para eu compreender também, e não faz muito tempo que eu realmente comecei a compreender essa visão, essa compreensão de Jesus, de viver a vida à luz de Jesus, olhando para Ele, lembrando daquilo que eu gosto de lembrar sempre, Paulo dizendo: sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então assim, olhando para Cristo, né? Como compreender esse amor, né? Essa missão, o fato de Ele dizer assim: olha, eu não vim aqui, sabe, maltratar você. Eu não vim, como você falou antes, eu não vim para rebaixar, para você desanimar, senão para te animar, para te erguer. Então, se o próprio Jesus tem essa missão e eu gosto de olhar para Ele, como que eu agora venho aqui diante de você? Eu falo aqui através dessa rádio, eu olho para você aqui, ó, você que me enxerga através do YouTube. Então, como que eu vou falar para você assim: olha, começar a criticar você, começar a mostrar os seus erros, começar a indicar aqui quantas coisas erradas que você faz, quais os perigos que você corre. Ok, é uma preocupação válida nossa como cristão, nos preocuparmos, né, com a vida do outro, no sentido de: olha, poxa, é tão triste ver a pessoa indo para um caminho oscuro, né, de escuridão, de treva, mas o meu objetivo é primeiro animar você. E é o que nós vamos fazer aqui. Em nenhum momento nós vamos te atacar e dizer a você: olha, né, você está no caminho
criticando você, né, pelo caminho de trevas, né? Afinal, qualquer um de nós pode estar num caminho de trevas, pode cair e tropeçar, pode chegar no fundo do poço, mas nunca será o fundo suficiente para que não enxerguemos mais a mão do Senhor.